e poder estar com os irmãos para poder cultuar esse Deus maravilhoso. É bem verdade, já estamos sentindo a presença dele na casa. Amém? Quero aqui externar a gratidão a Deus e também às irmãs, nossa irmã que fez o convite, que também é nossa irmã. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida de vocês, também nosso pastor Lucas, a todo o comitiva de obreiro que está aqui na minha retaguarda, que o Senhor venha abençoar grandemente. Irmãos, sem perda de tempo, abra comigo no tema proposto, livro de Esther, capítulo 4, o verso 16. Nós vamos fazer uma leitura do verso 13 ao 16. Livro de Esther, capítulo 4, verso 13. É bem verdade que no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35, houve-se uma tempestade. E naquela tempestade Jesus estava no barco com seus discípulos. A tempestade foi tão forte, tão turbulenta, que os discípulos tiveram uma escolha de poder acordar Jesus, que estava dormindo na popa do barco. Acordando Jesus, a Bíblia fala que o Senhor se levantou, acalmou aquela tempestade e olhou para os discípulos e perguntou: homens de pequena fé, por que duvidaste? Observe que a tempestade assustou os discípulos. Observe que a tempestade deixou os discípulos atônitos com medo, mas aquilo que assustou os discípulos não assustou a Jesus. Aquilo que temeu os discípulos, Jesus não temeu. Jesus deu um braço e falou: acalma-te, mar, aquieta-te, tempestade. Aquilo se levantou. O interessante é que o medo, a tempestade, a luta pode até nos assustar, mas jamais assustará o Deus que eu e você servimos nesta noite. E ouve-se uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E parece que eu vejo Isaías respondendo no capítulo 9, verso 6 da parte C: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e Príncipe da paz. Maravilhoso porque Ele marcou esse dia para trazer algo maravilhoso do céu para a tua família, para a tua casa, para a tua vida nesta noite. É Conselheiro porque Ele tem um conselho nesta noite. Fique na minha presença, ande no meu caminho e permaneça de pé. É Deus forte porque não existe um Deus que possa ser como esse Deus poderoso. Operando Ele, quem impedirá? Príncipe da paz, porque Ele tem paz para mim, para você, para a sua família. Porque Ele falou: deixe-me a minha paz eu te dou. Então levanta a mão nessa noite, recebe a paz de Deus na tua vida. Quem achou, diga amém? Amém. Diz assim, capítulo 4 de Esther, verso 13: e mandou ele voltar a resposta, que ninguém, por estares no palácio, somente escaparás entre todos os judeus, pois se de todos calares agora, o socorro e o livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu é a casa do teu pai perecereis. A quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste a rainha. Então mandou Esther que tornasse a dizer a Mardoquai ou Mardoqueu: vai, reúna todos os judeus que se acharem todos Suzã, jejuem por mim, não comais nem bebeis durante 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, perecerei. Assim Mardoqueu se foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. Pois é. Louvado é o seu nome, Jesus. Glória a queridos e amados irmãos. Estamos diante dessa noite de um texto conhecido, uma história conhecida. É bem verdade que o livro de Esther é um livro histórico,
a qual vai contar um fato interessante em que se deu no tempo do rei Assuero e também no tempo em que os judeus estavam sob o seu domínio. Se você observar os 10 capítulos que é composto esse livro, você logo vai observar que o nome de Deus não é citado, mas como Deus é o Deus da história, você consegue ver a manifestação de Deus atuando no meio desse cenário em que Esther está vivendo. Se você olhar do capítulo 1 ao capítulo 10, não se encontra o nome de Deus diretamente, mas você vê Deus usando de misericórdia, você vê Deus entrando no meio da história, você vê Deus movendo aquilo que às vezes é impossível para trazer livramento, para trazer uma bênção para o seu povo. É bem verdade que o povo de Israel é um povo conhecido e também escolhido por Deus, e esse povo está vivendo sobre esse regimento do rei Assuero. O interessante é que mesmo o nome de Deus não sendo se manifestado, Deus não deixou de agir em meio do seu povo. Mesmo o nome de Deus não sendo citado, nem sequer uma oração foi dita aqui, mas sim o jejum. Mesmo assim Deus, Ele não deixou de se manifestar. Eu já quero dizer algo para alguém aqui nessa noite que entrou por essas portas. Talvez você não tenha visto Deus claramente, talvez você não tenha visto o agir de Deus claramente, mas isso não é sinal que Deus não está agindo na tua vida, na tua família. Deus está agindo na sua história. E eu já disse que agora esse rei, ele quer mostrar a sua glória. A Bíblia diz que ele reinava por 127 províncias. Era um homem temido, era um homem conhecido, e agora ele quer mostrar entre 180 dias todo o esplendor da sua majestade. Ele convoca todos os príncipes, todos aqueles magistrados, todos, para poder participar e ele poder ostentar aquilo que ele tinha adquirido. É bem verdade que nesse tempo, depois de certo tempo, o rei estava alegre-se do vinho. Ele pede que a sua esposa, a rainha Vespa, venha para a coroa real com os trajes reais, para que ele pudesse mostrar a sua boniteza, porque ela é muito bonita e o rei queria mostrar ela em meio aos seus convidados. É bem sabido na igreja amada que essa mulher não aceita ou recusa o convite do rei e não vai. Por isso o rei fica furioso e ele fica envergonhado. Ele chama 7 eunucos da sua confiança e pergunta: o que eu farei sobre esse negócio? E eles consultam e falam: olha, rei, o que a rainha fez não só te humilhou, mas humilhou todos que estão aqui, porque vai se dizer entre as nações: a rainha rejeitou o chamado do rei, e isso vai se propagar, rei, e as mulheres não respeitarão os seus maridos. Perguntei o que eu farei. Eles vão falar: olha, escreve um ditado, coloque nos pés, nas leis, que a rainha não vai poder mais vir na tua presença. Assim você arrumará outra e se casará com ela. O rei achou bom aquele negócio, porque aquilo ia trazer medo entre as mulheres, e eles manter o pudor ao respeito aos seus maridos, porque o rei assim decretou a ordem. E aí que entra a intervenção divina, porque nesse período nós conhecemos a história, que depois desse tempo o rei passou o seu furor, só que o rei ficou pensando naquilo que a rainha tinha feito, e aí ele estava no seu coração ainda preocupado. Chega-se um eunuco para ele falar: rei, escolha mulheres
pergunta. Só que o interessante é que Esther, ela achou graça entre o povo. Esther brilhava. O rei se apaixonou por Esther, porque Esther tinha algo diferenciado das outras jovens. Esther tinha a luz de Deus sobre a vida dela. É assim na vida de muita gente que serve o Senhor. Pessoas que trabalham, que vão para a escola, para a faculdade, mas ele consegue se diferenciar. Há uma luz que brilha sobre a vida dele. Há uma luz que brilha sobre a vida dela. E essa luz tem que brilhar no meio da igreja. A igreja não pode perder a luz. A igreja tem que permanecer a luz que é a luz do Senhor. A Bíblia diz que agora Mardoqueu, a qual cuidava de Esther, a Bíblia diz que esse homem era um judeu temente, sabe? E a Bíblia fala que logo depois que a rainha foi coroada, Esther, passou algum tempo, no capítulo 3, o rei decide honrar um homem, colocar ele como ministro, uma alta patente, Amã. E a Bíblia fala que esse homem, devido à ordem do rei, ele tinha que ser reverenciado pelos outros ministros. Eles tinham que se curvar diante desse homem. Aonde que ele chegasse, alguém tinha que bater continência, alguém tinha que se prostrar, reverenciando a esse homem. Só que o interessante é que Mardoqueu, quando viu isso, ele não se prostrou, ele não reverenciou, porque ele era judeu e ele sabia quem deveria ser adorado, ele sabia quem deveria ser honrado com a sua humildade, ele sabia quem ele servia. Como judeu, ele tinha Deus como Senhor, e como Senhor, só ele prostrar, só ele adorar, só ele reverenciar. De tamanha honraria. Só que esse homem não aceita, fica furioso. Só que o interessante é que mesmo ele não gostando, ou deixando de gostar, Mardoqueu preferiu, acreditando naquilo que ele cria. Ele era judeu, e judeu que é judeu adora a Deus verdadeiro. Judeu que é judeu não se importa a criatura, mas se importa o Criador. Eu tenho algo de Deus na hora dessa noite, através da vida desse homem, porque esse homem está no lugar de uma terra que não é a terra dele. Esse homem está no meio de um povo e de um rei que não é o rei dele de origem. Ele está no meio de um povo gentil, mas mesmo assim ele preferiu se manter de fé e não se prostrar para ninguém, mas sim para o Deus verdadeiro. É assim que eu e você devemos viver nessa terra. Essa terra não é nossa, essa aqui não é a nossa casa. Nós estamos aqui para adorar perpetuamente, estamos aqui de passagem. Então não devemos se conformar com esse mundo, não devemos se prostrar a esse mundo, não devemos andar por esse mundo. A Bíblia diz que ele não se prostrou. A Bíblia diz que esse homem criou um furor nesse Amã, e ele pretendia matar. Ele pretendia matar Mardoqueu, porque ele não se prostrou. Só que o interessante é que no decorrer dessa caminhada, Mardoqueu ficou sabendo que dois eunucos estavam planejando contra o rei. E ele fica sabendo disso e conta para Esther. E Esther conta para o rei. Eles vão pesquisar, vão investigar e comprova que aquilo era verdade. Eles levam para fora esses dois homens.
honrado. O rei foi avisado, o rei foi salvo, mas o rei nem sequer agradeceu Mardoqueu. Só que uma coisa foi dita: aquilo que ele fez foi registrado no livro da memória. Aquilo que Mardoqueu fez, talvez o rei não agradeceu, mas foi registrado. Deus dizendo nessa noite: continua fazendo o que é certo. Talvez alguém não reconhece, mas está registrado, está registrado, está registrado. Mardoqueu não foi atrás de reconhecimento, mas alguém reconheceu e rejeitou. Mardoqueu não correu atrás de tapinha nas costas, mas alguém, não sei quem não fala, mas alguém lembrou de Mardoqueu. Alguém registrou o que ele fez. O feito de bem foi registrado. Deus está dizendo nesta noite: não se preocupa não, igreja amada, continue fazendo o que é certo, porque o mundo também não reconhece, mas Deus está reconhecendo, Deus está registrando, Deus está registrando. Reconhecimento. Não sei por que Deus está batendo na tecla, eu não vou falar. Tem muita gente nascendo querendo ser reconhecido. Tem muita gente querendo se mostrar, fazer para os outros ver. Aqui eu não prego para mostrar que eu prego, eu não canto para mostrar que eu canto, eu não moro para mostrar que eu moro, eu não faço isso para mostrar que eu sou isso, não. Eu faço por ele, vivo por ele, eu reconheço aquilo que ele fez na minha vida. Glória a Deus. Tem muita gente querendo tapa nas costas, irmão. Tem muita gente querendo ser visto pelos homens. Eu prefiro João Batista, era pregador, estava ganhando a multidão, mas ele bateu no peito. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A Bíblia diz que Mardoqueu não foi reconhecido, mas foi registrado. E a Bíblia diz que agora passou-se um tempo. Passou-se um tempo. Foi dito um decreto. Ele não se prostrar. Isso afetou até Esther. Afetou o povo do Senhor. Eles não queriam matar os judeus, porque Mardoqueu não se prostra. A rainha Amã, com a sua malícia, consegue um anel do rei, o anel de selar. Ele carimba uma carta dizendo que para todos os judeus fosse morto. A notícia se espalhou. A notícia foi para todas as províncias. Sabe o que me chama a atenção? Que o povo do Senhor, o povo judeu, eles começaram a se desesperar. Mardoqueu não. Ele vai lá, tira suas roupas, coloca roupas de saco, joga cinza na cabeça. Ele não corre do problema, não, ele vai pra cima do problema. A Bíblia diz que ele sai no meio da rua clamando alto. Mardoqueu tirou as suas vestes, vestiu uma veste de humilhação.
nossa vida. Tudo tem um propósito de Deus. Lembra que José foi humilhado, vendido, mas se tornou governador do Egito e ajudou a sua própria família. Nada acontece por acaso. Talvez isso que você está passando não é por acaso, não é falta de sorte, é Deus agindo na sua história, é Deus agindo na sua vida, é Deus agindo na sua família, é Deus todo comando. Peça que ele jejue por mim. E eu também vou jejuar. A Bíblia diz que quando eu alcançar na presença de Deus, na presença do povo, e convoca o povo, eles vão jejuar. Isso aqui é lindo, pastor Lucas, porque ele está mandando convocar o povo e eles se unir em jejum. Clamar ao Senhor. Não fala clamar aqui, mas podemos pensar que ele estava clamando. Isso é por quê? Porque dentro do decorrer da história, você vê o povo de Deus se unindo e vencendo batalha. Você vê o povo de Deus que estava disperso, separados, se unindo em um propósito, em um clamor, e Deus abrindo porta onde não tem porta. Deus agindo na história do povo. Deus fazendo muito que você não é possível. Lembra de Josafá? Foram mais de 3 exércitos que vinham. O que ele fez? Como rei, chamou todo mundo. Vamos dar a congregação. Reúne o povo. Vamos jejuar e clamar ao Senhor. Eles se uniram. A Bíblia fala que no meio daquele povo, Jaziel, não sei se é profeta, não fala se é profeta, ou sacerdote ou levita, mas uma coisa eu sei, foi o único que foi levantado no meio do povo para dizer: olha, rei Josafá, esta peleja não deve ficar escrava. Sabe por que isso aconteceu? Porque a igreja se uniu, o povo de Deus se uniu. Ei, irmãos, quando nós assumir isso, para de rivalidade, para de contenda no nosso meio, de disputa no nosso meio. Ei, irmãos, vamos lutar a guerra certa, vamos se unir de verdade. Não
a igreja do primeiro século primitiva, ela vai se unir em prol da vida de Pedro. Elas estão numa casa orando, 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 orando. Elas estão unidas, orando. Elas estão unidas, orando. Não é falando, não é falando mal. Elas estão unidas, orando, 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 orando. E a Bíblia diz: e naquela noite, o anjo do Senhor visitou aquela cadeira e tirou Pedro daquela prisão. É Deus dizendo nessa noite: se a gente se unir aqui, orando uns aos outros aqui, orando junto aqui, tem liberdade na sua casa, tem liberdade na sua família, tem liberdade na sua família. Aleluia! Está pegando uma pra você, as portas não se quebraram, as portas não se já começou liberando glória a Deus, já começou orando, já começou glória a Deus, porque Deus está visitando hoje, Deus está quebrando corrente, começa adorando aqui, igreja, se une em oração, se une em glória, se une intercedendo, porque Deus vai fazer na sua casa, Deus vai fazer na sua família, porque Ele é Deus. Não vai ser a tristeza que vai reinar lá. Não vai ser a contenda que vai reinar na sua casa. Não vai ser o divórcio. Não. O que vai reinar na sua casa vai ser a luz de Deus. A luz de Cristo. Só que Deus já falou. Se une aqui que Deus vai falar. Se une aqui que Deus vai fazer do ar. Jesus falou: um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não tem como prevalecer. Oh, Jesus! Não tem como prevalecer. Deus está dizendo aqui nessa noite para mim e para você: o segredo foi falar, a resposta foi dada. É só se unir aqui dentro que vai prevalecer lá fora. É só se unir aqui dentro que vai prevalecer de pé lá fora. É só se unir aqui dentro que você verá o resultado lá fora. A Bíblia diz que Esther, ela acha a favor do rei. Ela vai até o rei, estou finalizando, irmãos. Ela vai até o rei. Ela foi até o rei. Ela foi até o rei. O rei achou graça nela, nós conhecemos a história. A Bíblia fala que agora ela oferece 2 banquetes. Chama esse ministro, que era o inimigo do povo de Deus, para poder participar. Só que ele pensa que era privilégio, era honraria, porque ele tinha poder. Ele estava sendo reconhecido pelo rei. Só que a soberba dele falou mais alto. E o rei perguntou, certo dia, depois do banquete, o rei não conseguiu dormir, teve um sonho no rei. A Bíblia fala que o rei mandou chamar o seu servo, trazer um livro, lê aí. E justamente, quando abriu esse livro, caiu na parte que Mardoqueu usou de bondade, avisou o rei. O rei pergunta: esse homem foi honrado? Todo mundo fala: não foi honrado. Então, devemos honrar ele. Nesse exato momento, chega Amã, e o rei pergunta: olha, Amã, o que eu farei para honrar o homem? Mardoqueu pensa que era ele. E fala: olha, traga coroa, veste, o animal que você usa, e sai na rua gritando: esse é o homem que Deus, que é o homem que o rei deu honrar. Amã acaba de falar isso. A Bíblia fala que ele pensou que era ele, só que não era ele. Era Mardoqueu. E a Bíblia fala que ele foi: então vai, chama o judeu Mardoqueu e faça tudo que você falou. A Bíblia fala que ele teve, irmãos, que é mais
ela mudou a história do seu povo através de Deus. Ela foi honrada. A forca que Amado tinha feito com Mardoqueu, ele mesmo caiu na sua forca. Ela além da semeadura, irmão. Não tem como plantar maldade e colher bem. Ou você planta, o que você planta, você colhe. Então plante o bem para colher bem. E é que eu posso que Deus honrou Esther. Os inimigos não prevaleceram. E Esther foi uma mulher que Deus honrou. Para finalizar, o número de mulheres aqui é maior do que os homens aqui na casa. Se você observar, de Gênesis a Apocalipse, Deus usou homens valorosos, mas também usou mulheres virtuosas para poder mudar a nação, para poder mudar a história. Mulher nas mãos de Deus é ferramenta que abala o inferno. Primeira mulher, vou só falar as 16 mulheres, rapidinho aqui, 5 minutos, que foram usadas por Deus. Eva foi chamada mãe dos viventes. Agar foi chamada por Deus como símbolo da mulher desprezada, mas amparada por Deus. Sara foi chamada por Deus para ser mãe de nações. Rebeca foi chamada por Deus para gerar 2 nações. Lia foi chamada por Deus para ser mãe de Judá, o cabeça da tribo do Messias. Raquel foi chamada por Deus para ser matriarca de Israel. Joquebede foi chamada por